Esse é o novo pastor de vocês. Pastor Elder, para a tua glória, Senhor. Pastor Elder, a bênção é completa em todas as áreas. Quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor Elder, você vai ser muito usado, que Deus te abençoe. E nós estamos aqui nesta manhã, meu Deus, para ouvir a sua voz, para crescer, meu Deus, na tua presença, para te adorar, meu Deus, em espírito e em verdade, e dizer que não há outro, meu Deus, como o Senhor. Então fale, meu Deus, ao nosso coração. Meu Deus, em o nome de Jesus, queremos estar sensíveis à sua voz. Meu Deus, queremos ser como aquela boa terra que vai produzir o fruto, meu Deus, com perfeição, meu Pai. Oh, que a sua palavra, meu Pai, vai se cumprir, e que o seu nome, meu Senhor, vai ser glorificado. Então vem, Espírito Santo. Vai adorando a Deus, igreja. Vai glorificando ao nome do Todo-Poderoso, porque esse Deus está aqui, a presença dEle, a unção dEle que nos envolve, é o poder do Senhor que vem sobre a igreja. Aleluias, adore, 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 exalte. Tá chegando coisa nova, tem vitória vindo por aí. Tá chegando um novo tempo para mudar a sua vida, a sua história. O tempo da exaltação tá chegando. Se prepare, o seu milagre Deus já providenciou. Está chegando. Tá chegando o grande dia, o céu está em uma contagem regressiva pro seu milagre acontecer, pro seu milagre acontecer. Aleluia. Pro seu milagre acontecer. Levante as mãos bem alto, creia, 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 creia. Tá chegando, cante com fé. Tá chegando coisa nova, tem vitória vindo por aí. Tá chegando um novo tempo. Tá chegando um novo tempo para mudar a sua vida, a sua história. O tempo da exaltação. O tempo da exaltação. Tá chegando, se prepare, o seu milagre Deus já providenciou. Aleluia. Tá chegando o grande dia, o céu está em uma contagem regressiva. Pro seu milagre. Pro seu milagre acontecer. Pro seu milagre acontecer. Pro seu milagre acontecer. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu creio na tua grandeza, no teu agir, na manifestação do seu poder. Coisas grandes o Senhor está fazendo na minha vida. Diga aleluias, diga glórias ao Pai, glórias ao Filho e ao Espírito, e vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém. Está chegando a vitória, a bênção. Amém. A Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser o dia perfeito. Amém. Então as coisas não acontecem, né, no estalar de dedos. Claro que Deus acelera o processo, Deus pode fazer milagres, mas nós temos que aprender também a crescer de glória em glória, degrau por degrau. Amém? Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Amém? Então creia na vitória, creia na bênção, e eu creio que Ele vai falar contigo essa manhã. Amém? Podem tomar assento em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós já estamos aqui na primeira reunião, no jejum, na presença do Senhor. E vamos meditar naquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Nós estamos nessa campanha, irmãos, do crescimento. Estamos falando sobre isso, né, sobre o crescimento.
que vem de Deus, aqui no livro de Marcos mesmo, não precisa nem abrir a Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 32, só a nossa introdução diz assim, mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas, e cria o que, igreja? Grandes ramos, de maneira que as aves dos céus podem aninhar-se. Então Jesus, ele está falando aqui de uma semente de mostarda. Eu tenho batido muito nessa tecla. A mostarda, ela é a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes, é a menor. Mas o que ele diz ali? Mas tendo sido semeada, ela cresce. Então, assim como a semente da mostarda, como qualquer outra semente, para que ela possa crescer, ela passa por um processo de crescimento, amém? Ela passa por um processo de crescimento, e é esse processo que nós vamos falar aqui hoje, porque não adianta a pessoa ela vir na campanha, participar, Deus, eu vou crescer e tal, e de fato, se você conseguir absorver, não o que o pastor Helder diz, mas o que o Espírito diz, porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, se você conseguir absorver isso e colocar por obras, você vai crescer, amém? Você vai produzir fruto com perfeição, mas existe um processo que nós temos que observar. Existem os princípios que Deus estabelece, que nós temos que atentar, amém? Para quê? Para que esse processo de crescimento seja na nossa vida um processo sadio, um crescimento sadio e um crescimento completo, amém? Deus quer que você cresça em todas as áreas, como pessoa, como pai, como mãe, filho, como marido, como esposa, enfim, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, amém? Mas existem aqui na palavra de Deus, os meios que levam a esse crescimento saudável, amém? Então a semente de mostarda, assim como qualquer outra semente, ela primeiro precisa ser semeada, e ela vai passar por esse processo. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz assim, irmãos, na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que acontece, igreja? Fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Meu irmão, aqui é o princípio de tudo. Depois que a semente ela é semeada, ela precisa o quê? Para poder crescer e para poder dar fruto. Ela precisa morrer, amém? E assim somos nós, irmãos. Se nós queremos ter um crescimento, crescer como Deus estabelece, de uma maneira grande, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira abençoada, a primeira coisa que precisa acontecer conosco é morrer para muitas coisas, porque às vezes a pessoa ela está na igreja, ela vem na igreja, ela se simpatiza com o Evangelho, ela se sente bem na igreja, mas da porta para fora, ela continua com os seus mesmos pecados, os seus mesmos vícios, os seus maus hábitos, e não só no que diz respeito à moralidade, pecados morais, etc. e tal, porque existem outros tipos de pecado também, como a inveja, a mágoa, a mentira, que mais? O ressentimento, a falta do perdão, e etc. e tal. E existem também
né? Pecados por quê? Porque por falta de entendimento. A Bíblia diz que o meu povo, ele é destruído porque faltou o quê? O conhecimento. Não é porque o diabo é forte, não é porque a macumba, o feitiço, não. O povo muitas vezes é destruído porque faltou o conhecimento, ou o conhecimento que ela recebeu é um conhecimento distorcido, e aí ela precisa morrer para aquele entendimento. As pessoas dizem por aí, né? A voz do povo é a voz do quê? A voz do povo nunca foi a voz de Deus, nunca. Se você quer seguir a voz de Deus, muitas vezes você vai ter que ignorar o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, morrer para a voz do povo. Jesus perguntou para os discípulos: o que os homens dizem acerca do Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta e tal. Quer dizer, os homens falam muita coisa, falam de Jesus na faculdade, nas religiões, até na televisão você ouve programas, entretenimento, nos filmes. Mas aí Jesus dirige a pergunta: e vocês, discípulos, quem dizem que eu sou? E o Pedro tomou a palavra e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Vamos, uma linguagem mais simples, porque não foram os homens que disseram isso para você, porque não foi carne e sangue quem revelou, mas foi meu Pai quem disse. Amém? Então, se você quer ser bem-sucedido ou bem-sucedida no reino de Deus, nós precisamos aprender a morrer para isso. E eu falo, irmãos, porque no início, eu aprendi muita coisa distorcida, muita coisa. Quando eu cheguei na igreja, ensinava-se o que... Eu não me converti na Igreja da Graça, em outro ministério, mas Deus abençoe, fui batizado lá, tive um encontro com Deus, etc e tal, mas algumas áreas da minha vida não iam para frente. Por quê? Por causa de um entendimento errado. E durante alguns anos eu fui alimentado com aquilo, que se você estivesse passando por uma prova, uma doença, era Deus que estava te provando. Se você estivesse doente, é porque aquilo era vontade de Deus, e etc e tal, E você acabava aceitando. Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, minha mãe já desde pequeno levou a gente, mas teve uma época que ela se desviou, e criança não é dona de si, vai, acaba não indo. Mas quando eu decidi vir para a igreja, muitos problemas na família, eu tive que arcar com as despesas da casa muito cedo, então já trabalhava para ajudar minha mãe e tal, e aí eu chegava na igreja, cantava-se aquela canção: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não sei se alguém já ouviu. Quer vitória, vai chorando, geme e chora, quer vitória. Irmãos, eu estava com a vida cheia de problemas. Então o que eu fazia durante o culto todo? Chorava a reunião toda. Aí vinha o refrão: chora, chora mais um pouco, chora. Eu não sabia nem onde que arrumava mais lágrima para chorar. E eu entendia que quanto mais eu chorasse, mais Deus iria me abençoar. E aquilo ficou, podemos dizer, impregnado na minha vida durante muito tempo. Até que um dia eu conheci o ministério da Igreja da Graça, me trouxeram. A minha história, eu vim para cantar, para fazer parte do louvor, e hoje eu estou aqui. O homem faz planos, mas Deus dirige os passos. Enfim, isso é uma outra história. Mas o que eu quero que você entenda? Para desintoxicar desse tipo de informação, eu tive que morrer para isso. Amém?
Irmãos, enquanto a pessoa ficar alimentando aquele entendimento, aquele pensamento, aquele vício, aquela vida errada, ela está na igreja, mas a fé dela não é uma fé firme, ela não vai poder crescer, como a Bíblia diz. Então o primeiro passo para que a semente cresça e produza é isso aqui que Jesus diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que acontece com ele? Fica ele só, quer dizer, vai continuar sendo um grão de trigo, ou uma sementinha de mostarda, ou qualquer outra semente, fica só. Tem muitas pessoas que a vida dela travou, ela se sente solitária. Pastor Helder, está todo mundo desenvolvendo, todo mundo crescendo, eu estou ficando para trás, eu estou ficando sozinho, eu estou ficando sozinha. Por quê? Porque ainda não morreu. Morrer para quê? Para as coisas do mundo e se tornar uma nova criatura. Então isso é importante, amém? Volta um pouquinho ali, Lucas capítulo 8, a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Irmãos, a pessoa, quando ela quer aprender, ela vem de todas as partes, amém? Distância para ela não é problema, pode estar calor, pode estar frio, embora o frio aqui no Nordeste eu ouvi falar que o pastor, quando dá 20 graus, o povo já está de blusa aqui, assim mesmo? Eu tenho contato com bastante gente lá do sul, tal, diz que esse dia está a 6 graus, tinha cidade que está a 0 graus, tem cidades em Santa Catarina que é abaixo de 0. Meu irmão, isso não é problema para a pessoa vem para a igreja, quer dizer, eles vinham de todas as partes, Quantas vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, é domingo de manhã, eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Meu irmão, para com isso. É aí que a pessoa tem que morrer, ela tem que o quê? Renunciar ao cansaço, vencer a si mesma. Se o Pedro não tivesse vencido a si mesmo, ele não teria tido aquela pesca maravilhosa, porque a Bíblia diz que ele trabalhou uma noite toda, jogava a rede do lado, jogava a rede para o outro, e não apanhava nada. Pela manhã ele estava ali, lavando as redes. Isso mostra que Pedro era um homem esforçado, dedicado, porque quando às vezes a pessoa toma uma decepção, as coisas não saem como ela programou, planejou, o que ela faz? Eu vou para minha casa, vou deixar tudo jogado aqui, depois eu vejo, então ela deixa as coisas tudo por fazer. Meu irmão, não deixa nada por fazer. O Pedro ali mesmo cansado, triste e tal, sem ter a provisão, o mantimento, ele estava ali lavando as redes, para depois então voltar para casa. Mas Jesus aparece pela manhã e pede o barco do Pedro emprestado, e o que acontece? Começa a ensinar, a falar, a pregar, o Pedro ouvindo aquele discurso, tal, aí de repente Jesus fala assim: ô Pedro, vai para a sua casa descansar, meu filho, você está muito cansado, você está aí com o olho cheio de olheira. É isso que Jesus falou para o Pedro? Pedro, faze-te ao mar alto e lança as redes para pescar. Pedro estava cansado, estava ou não estava? Quem já pescou no mar alto aqui? Alguém já teve essa, Irmãos, eu já tive uma experiência dessa e não quero ter de novo. Eu lembro, estávamos em Santa Catarina, e o pastor ligou para mim, pastor de Joinville na época, hoje ele está em São Paulo. Ele ligou: pastor Helder, tudo bem e tal, olha, surgiu uma oportunidade de a gente pescar no alto mar, tem um obreiro aqui que tem um barco e tal, e ele falou: pastor, o senhor pode ir lá, vamos.
eu vou emprestar o barco para vocês, vocês vão, tem um rapaz que vai, sei lá como que fala, vai pilotando, enfim. E fomos, irmãos. Aí fala, não, né, na hora que você recebe, poxa, que legal, que experiência, nunca fui, vamos lá. Foi todo mundo animado, né? Os homens que vencem foram, as mulheres que vencem ficaram. Aí fomos. Aí entramos lá no barco, tal, né? Tinha alguns obreiros também. Aí um obreiro chegou para o pastor e falou, pastor, o senhor está realizando meu sonho, eu nunca imaginei que um dia eu ia pescar no alto mar, mas pensa um homem com um sorriso, de orelha a orelha, isso antes do barco sair, né? O barco saiu, de repente começou a vir umas ondas, irmãos, e chacoalhava aquele barco de um lado para o outro, chacoalhando, e bum, o barco vinha. Quando eu olhei para o obreiro que tinha realizado o sonho, ele estava grudado no negócio lá, já com colete. Presente de grego, cavalo de Troia, né? E estava lá. E fomos, entrando no mar adentro, aí começou a escurecer. Aí o cidadão parou com o barco lá num ponto e jogava lá o anzol, fazia as coisas, não vinha nada. Aí falou, aqui está muito fraco, vamos para outro lugar que lá tem peixe. Aí ia para outro lugar, tinha peixe, né? Dizia que tinha peixe, não pegamos nada. Resumindo, para não dizer que a gente não pegou nada, a noite toda nós pegamos um cação, que foi um pastor que pegou lá ainda. Mas irmãos, aquele negócio chacoalha, você começa a ter enjoo, tinha pastor que já estava lá tomando Dramin. Foi terrível. Aí um pastor pegou um cação para não dizer que não pegou nada, mas eu não peguei nada, os outros então nem se fala. E para chegar em casa sem peixe, as esposas tudo da expectativa, falei, vou passar numa peixaria aqui. Não fiz isso. Mas enfim, irmãos, não é fácil. Misericórdia, depois surgiram outros convites, falei, não, deixa para a próxima. Mas você imagina o Pedro que já tinha passado uma noite lançando as redes, não apanhou nada. Aí pela manhã ele assiste o culto, discurso com Jesus. E quando Jesus termina o discurso, fala, Pedro, volta no mar alto e lance as suas redes para pescar. Senhor, nós passamos uma noite toda tentando pegar alguma coisa, não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as minhas redes. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. Mas para o Pedro ter um resultado maravilhoso, um crescimento maravilhoso, como essa campanha, ele teve que vencer a si mesmo. Ele teve que morrer para o cansaço. A Bíblia diz, das fraquezas tiraram forças. Amém? E ele foi na força de Deus. Então quando a pessoa ela quer, não interessa se ela está cansada ou não, se ela mora longe ou não, a Bíblia está dizendo aqui o versículo 4, e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele de todas as cidades. Disse por parábolas, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram, e a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade, e a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram, e a outra caiu em boa terra, e nascida produziu o que, igreja? Fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, outro procedimento aqui, é o tipo de terra que a semente é plantada.
é o tipo de terra, melhor dizendo, que a semente cai. Amém? A semente precisa morrer, mas a terra que ela cai influencia. A Bíblia fala que uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. E é o que acontece, a pessoa ela vem na igreja, o pastor está pregando, a mensagem está sendo pregada, mas o coração dela é como se fosse à beira do caminho. Qualquer demônio, qualquer situação vai lá e tira a palavra. Meu irmão, não deixa ninguém tirar a palavra do seu coração. O salmista dizia: a tua palavra escondi, guardei no meu coração. Para quê, pastor Helder? Para não pecar contra ti. Isso é o que o salmista dizia. Meu irmão, mas a pessoa deixa o diabo tomar a palavra do coração dela. Ela vem na igreja, a Bíblia diz: Jesus Cristo te dá saúde, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai prosperar, você vai andar na santidade. Na primeira situação, na primeira adversidade, né, ela já se esquece daquilo que foi pregado. O diabo conseguiu roubar aquela semente. Meu irmão, não deixa. Outra parte caiu nos pedregais, a pessoa até recebe a palavra com alegria. Vamos ver aqui, Jesus explicando o versículo 9. Os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola da semente. A semente é o que, igreja? A palavra de Deus. É ela que precisa crescer dentro de nós. Amém? E os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e faz o quê? Tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem como, igreja? Crendo. Irmãos, é as pessoas que ficam junto do caminho. Elas gostam de Jesus, gostam da Bíblia, se simpatizam, mas elas ainda não entraram no caminho, porque o caminho é estreito, porque a porta é estreita. Então ela fica ali como o cego Bartimeu, junto do caminho, à beira do caminho, esperando a banda passar. Mas Bartimeu tomou uma decisão. Amém? Ele começou a clamar, e Jesus não foi ter com ele na beira do caminho. Às vezes as pessoas estão esperando Jesus ter com ela, enquanto elas estão na beira do caminho, enfim, nas suas práticas pecaminosas e tantas outras coisas e tal. Não, Jesus passou, e o homem começou a gritar mais. Jesus mandou chamar ele, e os discípulos falaram: tem de bom ânimo, porque ele te chama. O que o homem fez? Se levantou, saiu da beira do caminho, deixou a sua capa e foi ter com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, tem muitas pessoas que ainda estão junto do caminho, precisa vir para o caminho, precisa largar a capa e por aí vai. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. É o que Jesus diz. O versículo: não se salvem crendo. É a fé que vai fazer você se salvar. Os que estão sobre a pedra, versículo 13, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo. Olha a diferença aqui. Quem está na beira do caminho não consegue crer. Quando a pessoa está na beira do caminho, ela está desacreditada, ela não consegue crer, e não tem como Deus operar.
Já os que estão na pedra, eles até creem, mas essa crença, essa fé é temporária. Eles creem por algum tempo. Eles creem até quando, pastor Helder? Jesus explica. Mas como não tem raiz, creem por apenas algum tempo. No tempo da tentação, se desviam. Então, ela crê por algum tempo, ela fica firme por algum tempo, ela vem na igreja, glória a Deus, aleluia, agora é minha hora, eu vou crescer de uma maneira sobrenatural, como a Bíblia diz, e etc e tal, mas quando vem a perseguição, a tentação, a prova por causa daquela palavra, você acha que o diabo vai ficar feliz quando você toma uma decisão na vida, de querer servir ao Senhor? Não vai. Ele não vai. Então ele vai criar alguma situação para quê? Para roubar aquela alegria, para roubar aquela felicidade. E aí a pessoa, ela acaba permitindo com que o diabo tire-lhe a alegria, a crença, a fé que ela tinha, porque ela estava sobre a pedra. O que mais que diz o texto? E o versículo 14, aqui caiu entre espinhos. Irmãos, eu posso, assim, eu creio que muita gente se encontra nessa parte aqui. Aqui que eu queria chegar. Porque às vezes a pessoa está na igreja há muito tempo, mas o coração dela ainda tem espinhos, que precisam ser tirados. Na vida dela, ainda existe coisa que precisa ser removida, que são os espinhos. E tem muita gente na igreja que está assim, irmãos. O fruto que ela produz para o reino de Deus não é um fruto com perfeição. Sabe por quê? Porque ela serve a Deus, mas é como se fosse um status, serve a Deus entre aspas. Ela frequenta a igreja, ela gosta, ela canta hinos, louvores, ela fala de Jesus, mas as maiores preocupações dela não são as preocupações de Deus, são outras, e Jesus explica. Aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados. Com o quê? Com os cuidados, que mais? As riquezas, que mais? E os deleites. E tem muita gente dentro da igreja assim, irmãos, que a palavra de Deus dentro dela está sufocada. A palavra da fé, da verdade, da cura, da santidade, da honestidade, da fidelidade, do compromisso. Essa palavra está sufocada. Por quê? Porque a prioridade dessas pessoas não é o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade para essas pessoas são o que? Os cuidados. Ela anda preocupada. Você está preocupado com o quê, meu filho? Porque eu ainda não casei, meu Deus, o tempo está passando, eu não quero ficar para titio, eu não quero ficar para titia, e etc e tal. E quanto mais ela se preocupa, mais o tempo passa e não acontece nada. Eu estou preocupado, eu tenho que deixar uma herança para os meus filhos, eu estou pensando aqui em comprar um apartamento, imóvel, isso, aquilo outro, e ela vai, compra, e depois não fez um bom negócio, aí já não consegue pagar, aí ela tem a preocupação de lutar com todas as suas forças para manter aquele patamar e etc e tal, mas ela está tão preocupada com isso, quer dizer, se tornou a prioridade dela. As preocupações da vida. Meu irmão, aprenda uma coisa: quando você
cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida do que é seu. Tem muita gente que está, eu estou preocupado porque eu tenho que ter filho, a idade está passando, etc e tal, e nem existe uma certa idade. Irmãos, a Sara foi mãe com 90 anos, Abraão com quase 100 anos de idade. Mas enquanto Abraão estava preocupado com aquilo, o tempo ia passando. Enquanto você está preocupado com as coisas da vida, a vida está passando e você não está conseguindo nada. E aquilo que consegue é como que a pessoa come e não se sacia, não se farta, ela bebe e não se sacia, ela se veste, mas não se aquece. Meu irmão, aprenda uma coisa: que a sua preocupação seja as coisas de Deus. Amém? Eu falo isso por experiência própria. O meu filho, quando nasceu, o Felipe, ele nasceu numa quinta-feira, pela manhã, e a previsão da minha esposa, para ela receber alta, era no sábado, e tudo bem, eu ia lá, passava na maternidade, via ela, via ele e tal. Na sexta-feira era dia de culto, passei de manhã na maternidade, vi eles lá e tal, voltei para a igreja, fiz o culto da manhã, o culto da tarde, o culto da noite. Só que quando chegou o culto da noite, Deus colocou no meu coração: começa essa reunião. E é difícil eu começar a reunião, começar culto, ainda mais era uma reunião pequena, na semana. E Deus colocou no meu coração para começar o culto. Eu já estava me preparando, vendo ali alguns louvores, selecionando para poder começar a reunião. De repente a Bruna me liga, fala assim: amor, o médico acabou de passar aqui no quarto e deu alta para a gente, você pode vir aqui me buscar? Meu filho tinha acabado de receber alta. Por outro lado, Deus tinha colocado no meu coração para quê? Começar a reunião. Eu tinha pastores, tinha pessoas que poderiam muito bem, podia muito bem chegar: pastor, faz aqui que eu vou lá. Mas na hora eu falei com ela: puxa, eu senti de abrir esse culto, você espera só um pouquinho, que acabando o culto eu vou e passo aí pegar vocês. Falou: não, mas estou cansada, tal. Faz o seguinte, vê se tem algum irmão que pode vir nos buscar aqui e nos levar para casa. Sabe aquele negócio de pai coruja, que você quer sair com o filho da maternidade e tal? Eu falei: não, espera um pouquinho, olha, quando acabar o culto aqui, eu já saio daqui e vou aí buscar vocês. E acabou o culto, irmãos. Aí o pessoal começou a pedir atendimento. O pessoal começou a pedir atendimento. E o que você faz? Vamos atender. Primeiro o reino de Deus. Terminei de atender, a maternidade fechava às 10 da noite, e já tinha passado das 10, falei: meu Deus, vou ter que ensaiar um discurso aqui agora. E eu saio da igreja, entro no hospital. Quando eu chego na maternidade, a maternidade estava fechada. Aí eu tenho que entrar pelo pronto-socorro. Aquilo parecia um labirinto, você sobe escada, desce escada e tal. Falei: meu Deus, eu saí com a minha esposa aqui, acabou de fazer uma cesárea, já estava preparando um sermão ali, para poder apresentar para ela. Quando eu chego no quarto, eu falei: amor, me perdoa, acabou o culto lá, estava atendendo, não consegui chegar antes. Ela falou assim: ainda bem que você não veio. Mas eu falei: por quê? Porque eu terminei de falar contigo no telefone, passou uns tempos ali e de repente o Felipe parou de respirar. O Felipe parou de respirar e eu tentava reagir, ele não conseguia, eu saí correndo com ele pelos corredores e a enfermeira veio, tentou fazer o procedimento, ele começou a ficar roxo, ele começou ali e aí ela levou ele para uma sala, botaram lá uns aparelhos e ele voltou a respirar. E se a minha preocupação fosse as coisas da vida, eu tinha perdido meu filho,
Porque eu poderia chegar e falar assim: ô obreiro, pastor, faz o culto aqui para mim, tal, meu filho acabou de nascer, Deus sabe tudo, Deus entende, e etc e tal, como muitas pessoas fazem. Elas deixam de fazer o que agrada a Deus, a vontade de Deus, pelos seus prazeres, pelas suas riquezas, pelos seus deleites, pelas suas preocupações, e depois dizem: Deus entende. E quando a coisa acontece, que ela se decepciona, etc e tal, ela vai botar a culpa em quem? E se eu fizesse isso, pastor, faz o culto aqui, aí eu pego meu filho, levo para minha casa, e esse menino para de respirar dentro de casa, eu tinha perdido meu filho. Então aprenda uma coisa, meu irmão: Deus sabe cuidar de você, Deus sabe cuidar do seu povo, mas a sua preocupação, o seu cuidado não é com as coisas da vida, é com as coisas de Deus. Aprenda a cuidar do que é de Deus, Deus vai cuidar do que é seu. Amém? Então tem muita gente que vivendo isso dentro da igreja, uma fé morna, uma fé fria, crentes que estão em cima do muro, que não sabem o que fazer diante das adversidades, das lutas da vida. Por quê? Porque a preocupação dele é outra. Lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Amém? Os cuidados, que mais? Ele diz ali, ó, as riquezas. Meu irmão, você pode ser rico, amém? Você pode ter quantas casas você quiser, e glórias a Deus por isso, mas meu Deus, o primeiro da minha renda, a primícia da minha renda, vai ser para o seu reino, meu Deus. Se depender de mim, a obra não passa por necessidade. Amém? Porque lá em Lucas fala, não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você. Lucas, aqui em Lucas mesmo, né, nós já estamos em Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta o quê? Tesouros, e não é rico para com Deus. Mas a pessoa gosta de passar por pobre na hora do dízimo, da oferta. Ah, eu não ajudei hoje porque estou sem condição. Deus sabe. Você tem que ser rico para com Deus, meu irmão, minha irmã. Amém? Ah, pastor, estou numa situação difícil. Ele vai levantar você. Mas Ele vai levantar para quê? Para que você dê glórias a Deus, para que você sirva no reino de Deus. Amém? Não queira ser rico para si. É o que diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim como, pastor, a Bíblia diz que é louco. Irmãos, nós não vamos levar nada dessa vida. Você não vai levar nada. Você pode viver bem, comer o melhor dessa terra, andar num bom carro, vestir uma boa roupa, mas meu Deus, a prioridade é o Senhor, é o teu reino. Meu Deus, se depender de mim, esse evangelho vai ser pregado em todas as nações do mundo. Meu Deus, se depender de mim, nós vamos ter um programa de TV, de rádio, nós vamos ter igreja aberta em todos os lugares. Amém? É isso, irmãos. E às vezes a pessoa vê a obra de Deus encolhendo, retrocedendo, igrejas baixando a porta, e para ela tanto fez, tanto faz. Ah, eu já tenho meu apartamento, já tenho a minha casa, comprei mais um carro, etc e tal. Para mim, né, louco! Essa noite vão pedir a sua alma, e o que tem preparado para si vai ser para quem? Não vai ficar para ninguém. Então não permita com que as riquezas ofusquem a glória de Deus na sua vida. Você pode ser rico, mas seja rico para com Deus. Diga glórias a Deus. E tantas outras coisas aqui que ele fala, as riquezas, que mais? Os cuidados e deleites da vida. Meu irmão, Deus quer que você tenha deleites na vida, prazeres na vida, mas o seu maior deleite, o seu maior prazer tem que ser o quê?
a presença de... Coloca na tela Salmo 37:4 para a gente. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que? Deu para entender como que funciona o reino de Deus? Se a minha preocupação é com as coisas de Deus, se os meus cuidados é com as coisas de Deus, Ele vai cuidar de mim. Se a minha riqueza de inteligência, de capacidade, de saúde mental, de recursos e etc e tal, é para aplicar no reino de Deus, então eu vou ser rico, verdadeiramente. Diga glórias a Deus. Se o meu deleite é para o Senhor, para me deleitar no Senhor, Ele vai conceder o desejo do meu coração. Mas qual que é a realidade das pessoas na igreja? Diz ali ao final do versículo: e não dão fruto com perfeição. O fruto dessas pessoas não é perfeito. Meu irmão, tem que limpar a terra, diga glórias a Deus. E cada um tem a sua realidade. Uns tropeçam nos deleites, nos prazeres, entretenimentos e etc e tal. Você pode ter o seu entretenimento, você pode passear, assistir lá um bom teatro, ouvir uma boa música, glórias a Deus por isso, mas meu Deus, o meu prazer é estar na tua presença, o meu prazer é servir o Senhor, o meu prazer é dobrar os meus joelhos, falar com o Senhor, o meu prazer é ler a sua palavra, conhecer o Senhor, prosseguir em te conhecer. Ele vai realizar o desejo do seu coração, amém? E tudo isso, irmão, Deus, a minha preocupação, meu Pai, é com aquela pessoa está enferma, está doente. Jesus, eu vou me consagrar, Jesus, eu vou me santificar, o Senhor vai colocar a palavra na minha boca, eu vou orar por aquela pessoa, porque eu estou sentindo aqui tal. Você está preocupado com as coisas de Deus, seu cuidado é as coisas de Deus, assim como aconteceu comigo, né? Minha esposa lá de alta, tal, meu filho, mas né, as pessoas ali para atender, eu vou, né? Meu Deus, o Senhor me chamou, então vou fazer a tua obra em primeiro lugar. Deus cuida, irmãos, amém? Deus cuida, diga graças a Deus. E assim tem que ser o nosso coração. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O fruto é perfeito e nunca cessa de dar fruto. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, meu Deus. Estamos unidos, meu Deus. Minha prioridade te buscar. Oh meu Deus, e essa é a nossa fé. Aleluias, aleluias. Pode soltar as mãos, vai adorando a Deus agora. Você tem liberdade para estar na presença dEle, meu irmão. Essa é a fé. Oh, é buscando o Senhor acima de tudo. Há uma unção neste lugar. É a glória do Senhor que vai sendo derramada. E quando você coloca Deus em primeiro, meu irmão, Ele te coloca por primeiro, como prioridade. É o que Ele está fazendo aqui nessa campanha. É a maior campanha de crescimento do estado do Rio Grande do Norte. É a maior campanha de crescimento do estado do Rio Grande do Norte. Você vai crescer, meu irmão, você vai multiplicar, porque se Deus é grande, mas você precisa colocar Ele como a prioridade, como seu objetivo, como seu alvo. Oh, aleluias, meu Deus, já tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, já tem pessoas sendo cheias, meu Deus, do teu Espírito, já tem pessoas recebendo a alegria da salvação. Eu oro agora, meu Deus, eu me levanto agora contra todo mal que assola essa igreja. Eu digo: sai daí, força das trevas, sai daí, doença, enfermidade. É você
você, o demônio da chikungunya, sai agora, vai saindo, vai batendo em retirada. Demônio do câncer, demônio da diabetes, saia, saia, encosto maligno, sai agora, toda maldição, espírito da depressão, espírito da miséria que não deixa a pessoa crescer, que amarrou os caminhos, saia fora, diabo, fora maldição, fora todo mal, do alto da cabeça, a planta do pé, seja o mal qual for, saia em nome de Jesus. Aleluias. Diga obrigado, meu Deus, muito obrigado. E vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Esse Deus é tremendo.